Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui eu, Alan, médico veterinário. Hoje a gente vai falar sobre profilaxia e higiene no período da ordenha, tá? E eu devo deixar bem claro que isso começa antes da ordenha. Então a gente vai dividir em 3 etapas muito importantes: antes da ordenha, pós-ordenha e durante a ordenha, ok? Existem especificidades de cada coisa que nós vamos ter que nos deter, ok? Bom, o importante processo de produção de leite, né? Vocês sabem que o processo de produção do leite, a parte central, ela é a ordenha. É onde a gente tem o famoso HACCP, onde a gente tem que ter em conta as boas práticas de manejo, tá? BPF, que é boa prática de fabricação, e a análise dos pontos e perigos críticos de controle, que é o APPCC, ok? Que é assim que é a sigla que eu posso usar durante a minha fala, tá? Pessoal, primeiramente eu vou me deter à importância, depois eu vou me deter aos detalhes. Qual é a importância de tomarmos cuidado com a higiene e a produção durante a ordenha, tá? Deixa eu tentar me centralizar mais aqui, pronto. Bom, a questão da ordenha é que a higienização faz com que você tenha menos prejuízo, tanto de rebanho, tanto de produtividade, tanto de produção, como também vai orientar você com medidas que são de sanidade, medidas de controle, medidas de descarte de animais, entre outras, ok? Espero que isso fique bem claro. Bom, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar as boas práticas de produção. Hoje eu vou me deter a fala a coisas um pouquinho mais profundas do que apenas a higienização, tá? Então, antes de entrar para a ordenha, tá? Como uma medida relacionada à produção do leite, o animal ele tem que se deixar, antes de ir para a sala de ordenha, ele está em uma baia ou piquete ou corredor, ok? Geralmente é onde ele fica antes de entrar na sala da ordenha, onde ele vai passar pelo processo, seja de ordenha manual ou seja de ordenha mecânica, tá bom? Bom, o que acontece? Antes da sala de manejo, a coisa mais importante dentre as medidas que a gente chama ambientais, né, é o controle do ambiente para evitar estresse animal, tá? É sabido, tá? Isso não é mais segredo para ninguém, que um animal mais tranquilo, que não está estressado, ele tende uma melhoria tanto no volume de produção, ele passa a produzir melhor e produzir mais. Como assim, professor Alan? O animal só porque está relaxado vai produzir mais? Não. Mas se ele estiver estressado, ele passa a produzir menos. Ok? Ok. E quais as medidas que a gente vai tomar ainda no piquete? Ou quando o animal está em observação, tá? No corredor que vai dar acesso à sala de ordenha. Bom, primeiro ponto importantíssimo, temperatura, ok? A gente sabe que temperaturas muito quentes, elas tendem a ser prejudicial, ok? Ao animal, porque o animal fica mais estressado, tem mais sede e já é associado o estresse por temperatura, o estresse térmico, com uma queda na produção. O animal ele passa a negar leite na hora da ordenha, ele passa a produzir menos. Em alguns casos especiais ele passa até a não produzir leite naquele momento devido ao estresse, tá? É claro que isso não é o único ponto, ok? Pode acontecer essa redução de leite, que geralmente ela é percentualmente pequena. Mas a nível de rebanho, quando você tem vários animais no ambiente estressado, sua produção já começa a ser afetada, tá? Se cada um deixar de dar alguns ml, já é prejuízo, ok? Bom, mas ainda não paramos aí, porque a temperatura não é tudo. O ambiente ele tem que estar numa temperatura legal, num ambiente, geralmente o adequado seria climatizado. Mas nós sabemos que nem todo produtor ele tem acesso nem condições de botar um chuveiro artificial para quando tiver uma temperatura acima, ele libera aquela chuvinha em cima dos animais na sala de ordenha, que vai fazer com que o animal fique mais calmo e relaxado. Então o que é que a gente faz? Existem outras medidas, tá? Outras medidas como aeração, deixar os animais num ambiente que permita circulação de ar, tá? Isso aí é um dos pontos importantes. Segundo é os animais estarem bem hidratados e terem acesso à água, tá? Isso no período antes para não chegarem lá, né? Obviamente com sede, tá? Animais bem alimentados e bem hidratados, eles têm uma produção melhor. Isso é tudo? Não.
existem outras condições muito importantes. Dessas condições eu quero destacar para a densidade animal, tá? Então, antes do animal ir para a sala de ordenha, o ideal é que o local em que ele fique tenha espaço suficiente para que os animais circulem, tá? Entre eles, sem ter que ficar naquela prisão, aquele aperto de um animal batendo no outro. Então, não é legal que os animais estejam num ambiente de alta densidade, tá? Antes do período de ordenha, tá? Isso é muito prejudicial. O animal ele vai se estressar. Alguns animais chegam a ter atritos com outros, pode haver brigas entre os animais, ok? E isso aí pode gerar não só desconforto como prejuízo, como o animal pode até vir se machucar devido à densidade. E logicamente o animal estressado, novamente eu vou repetir, a produção de leite vai cair, ok? Bom, outro ponto, corredor. É importante, e o que eu vou falar agora tem que ser bem atento. É importante que os animais estejam limpos. É claro que você sabe que animais eles defecam durante o trajeto, normal. Mas você não deve deixar que animais cheguem na sala de ordenha com úberes muito sujos, ok? A outra parte, animais que sejam identificados com mastite ou metrite, cujo leite vai ser descartado, às vezes eles são colocados junto na sala de ordenha, ok? O ideal é que isso não aconteça, não permitam que isso aconteça, tá? Animais que apresentam patologias específicas, eles devem ser isolados ou então ordenhados por último, e o seu leite não deve ser destinado à nutrição humana nem à venda, tá? No máximo para análise ou para esvaziamento de tetos, ok? Bom, o que mais a gente pode falar do período pré-ordenha, ok? No período pré-ordenha é importantíssimo que o corredor ou piquete seja limpo sempre, para diminuir o número de coliformes termotolerantes, entre outros patógenos que podem circular em meio a fezes que se acumulam durante o tempo. Então essas áreas elas devem ser limpas constantemente pelo técnico ou pelo funcionário responsável, tá? Então o corredor deve ser limpo o tempo todo, porque vai ser sujo o tempo todo. Animais eles urinam, eles defecam e eles vão sujar. Mas você tem que manter limpo sempre. Terminou? Limpa. Durante, se possível, limpa. Depois, limpa. Antes, limpa. Tá? Higiene é um ponto central em toda essa situação. Ok? Bom, agora vamos para outra parte importante. O técnico ou pessoa responsável que fique lidando com os animais, especialmente no período pré-ordenha, que é o que nós estamos falando agora, eles devem ficar muito atentos a questões muito especiais e muito específicas de cada animal. Então essa pessoa ela tem a obrigação de conhecer como é o comportamento normal dos animais, tá? Para imediatamente identificar qualquer anormalidade, não só no comportamento animal, como em qualquer outra variação do animal que seja observada, ok? Tetos devem ser observados antes de entrar na ordenha, o animal deve ser observado se está rígido, o animal deve estar observado se não está com alguma secreção estranha. Tudo isso já para evitar problemas no período durante a ordenha, ok? Ah, mas eu tenho um rebanho muito grande, você vai colocar por partes, não vai colocar tudo de uma vez em um piquete, que já vai ser pré-ordenha, tá? A densidade ela tem que ser mínima. Qual é a densidade ideal, professor? A densidade ideal, meus amigos, é aquela que permite a movimentação livre dos animais sem que esbarrem um no outro, ok? Você não deve ficar pensando em densidade como um termo numérico. Independente de se ordenha mecânica ou ordenha manual, 30 minutos antes da ordenha, o ambiente deve ser sanitizado. Nessa sanitização, é comum nós utilizarmos a água numa temperatura um pouco elevada, tá? Por quê? Porque o material que vai transportar o leite, ou pelo qual o leite vai passar, ele costuma ter a presença de gorduras e outros elementos, que eles formam como uma crosta, certo? Nos utensílios, nos tubos, se for ordenha mecânica. E aí, com a temperatura elevada, você consegue remover mais fácil esse tipo de sujidade. E não apenas isso, como também é utilizado o cloro. Vocês sabem, o cloro ele é um ótimo sanitizante, né? Muito utilizado como sanitizante, uma ótima eficiência. Então, a recomendação técnica que eu lhes dou é que isso seja feito mais ou menos aos 30 minutos antes da ordenha. Por que 30 minutos antes da ordenha? Porque o próprio cloro ele pode deixar algum resíduo. E, portanto, a gente também tem que remover qualquer outro resíduo que exista, ok?
ainda estamos falando de equipamentos e instalações. Quando a gente vai fazer a sanitização após a ordenha, eu vou falar mais na frente, tá ok? Mas por enquanto é isso. Bom, outro ponto importante, ainda no período pré-ordenha, ok, galera? No período pré-ordenha, o que acontece é que muitas vezes, principalmente quando é ordenha manual, o indivíduo costuma não utilizar luvas, tá? E ele esquece que as luvas não são apenas para proteção do animal, para você não passar seus estafilococos e streptococos que vivem na sua mão, tá? Para os tetos da vaca, que pode levar a uma mastite, ok? Ou a outro problema na vaca. Mas também para evitar que o humano possa eventualmente, tá? Pessoal, preste atenção, quando eu falo eventualmente, eu quero dizer que animais que estejam doentes, eles não podem de maneira alguma passar passar para a sala de ordenha animais que são sabidamente doentes, ainda mais quando eles vão ser ordenhados junto dos outros que são saudáveis, tá bom? Mas eventualmente, em uma triagem, algum animal doente pode passar para a ordenha como uma doença não identificada, né? O animal pode ter aí uma brucelose, pode ter uma leptospirose, outra doença desse tipo, que pode atingir inclusive o ser humano. Então é muito bom que a pessoa utilize luvas durante a ordenha para evitar essa contaminação, ok? Bom, já no preparo para a ordenha, quando a gente fala da ordenha mecânica, os tubos de conexão que vão conectar ao teto, eles precisam também ser higienizados e limpos, ok? E secos, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você deve diminuir qualquer tipo de não aderência, não aderência normal dos tubos os conectores com os tetos, tá? Para que eles não tenham problemas de junção com o teto na hora da sucção, tá? Não fique espaço, não fique vazamento. Outra coisa importante é que sempre antes da ordenha você verifique como estão cada um dos conectores para cada teto. Não só em matéria de higiene, né? Da limpeza, da sanitização mas também como deformidades ou problemas que possam vir com o tempo, um ressecamento na área mais maleável, tá? E qualquer outro problema desse tipo, uma sujosidade, um corpo estranho lá, ok? Então é muito importante que você tome cuidado e observe isso ainda no período pré-ordenha, ok? Bom, no momento de tocar os animais para dentro, o normal é que depois de uma certa rotina, o animal ele já sabe o caminho. Inclusive, se vocês já tiveram contato com o campo, a maior parte teve com certeza, né? São criadores, são produtores, mas você observa que quando chega no momento do parto, quando chega no momento da ordenha, os animais, alguns deles já começam a liberar aquele leite de saída ali, porque quando eles se acostumam àquele momento, que vai ser todo dia, aquele mesmo horário, geralmente é 2 vezes ao dia, nos horários mais frios, né, bem de manhãzinha, no final do dia, horários frescos, já para evitar o estresse do animal, isso também conta como preparo pré-ordenha, tá? Horários quentes a gente não dá preferência para coleta de leite, ok? Para a ordenha. E aí, o que acontece? Você nessas horas mais frias consegue um animal menos estressado, tá? Ok. Bom, para a gente continuar falando ainda na parte de equipamentos, eu vou falar agora sobre a profilaxia na pós, tá? Na pós, e depois eu vou retornar de novo falando da ordenha, ok? Do período ordenha, da ordenha mesmo. No período pré-ordenha, eu estou usando isso aqui, pessoal, porque meu microfone está ruim, então eu puxei o fio para o celular, tá? Sim, então, o período pós-ordenha, nós geralmente fazemos a higienização com água, tá? Água a mais ou menos 70 graus, detergente alcalino e detergente ácido, ok? Bom, como entender? Algumas sujidades, principalmente as gordurosas, elas saem melhor com a temperatura mais elevada. A temperatura tem que ser de mais ou menos 70 graus, com o detergente utilizado, o detergente alcalino, tá? Eles removem melhor a questão da gordura, ok? E deve ser utilizado em equipamentos, utensílios, etc, tá? Ainda na questão do detergente ácido, o ácido ele tem uma propriedade legal que ele vai quebrar minerais, né?
especialmente nesse caso cálcio, entre outros. Por que isso? O leite, gente, ele é rico nessa substância, ok? Nesse micronutriente, tá? Nesse micromineral. Então ele ajuda a facilitar, quebrar o cálcio, ok? Bom, encerrando tudo, você deve olhar todo o equipamento depois de higienizado, de limpo, e armazená-lo adequadamente, guardar adequadamente, inspecionar, caso seja ordenha mecânica, inspecionar os tubos, tá? E de conexão com o teto, tá? E em caso de ordenha manual, você vai observar os utensílios de transporte e de armazenamento, ok? Não existe muita dificuldade nessa parte. O importante nessa parte é você ter um profissional que junto a você, ele mantenha também padrões de higiene adequado, tá? Porque o indivíduo ele vai tirar alimento humano. Quem trabalha com alimento tem uma responsabilidade imensa. Desde o vestuário, roupa, botas, luvas, máscara, tudo aquilo que impeça que ele tenha um contato direto com o alimento, né? E que também sirva para a sua proteção individual, não fazendo com que ele possa se contaminar, ok? Bom, dito isso, tá? Vamos para uma parte mais delicada, tá? Essa é a parte durante e logo antes da ordenha, ok? Bom, antes da ordenha é preciso que você tenha em notas e em mente que uma particularidade da ordenha mecânica nesse caso é a força de sucção, ok? Das ventosas que se conectam aos tetos. Assim sendo, o que eu quero dizer para vocês é que a manutenção tem que ser constante. A manutenção tem que ser absurdamente constante. Por quê? Bom, uma sucção baixa vai fazer com que o tubo ou não se agarre completamente ao teto, certo? Que pode fazer com que ele caia, solte, danifique o equipamento, tá? E haja prejuízo, né? Ou pode ser muito forte, que pode causar até mesmo uma abertura do esfíncter, tá? Cada tetinho tem um esfíncter, que é o orifício, que é o que faz a contração do leite, para que ele fique fora ou dentro. Bom, o que pode acontecer? O esfíncter forçado ele pode ser aberto de tal forma que você vai ter prejuízo na produção de leite, tá? E além de facilitar infecções. Por que facilita infecções? Pessoal, eu quero que vocês pensem naquele buraquinho do teto, tá? No esfíncter, como uma porta de entrada. Ali é uma porta, e uma porta que deve abrir para a saída de leite, ótimo, e se fechar para as bactérias de fora. A partir do momento que você força demais aquele teto, que o esfíncter se abre demais, ele passa a fazer um tubo de continuação. Ou seja, todas as bactérias do ambiente passam a ter acesso livre ao teto. E daí é de baixo a 4. Você pode até chegar a perder um animal por causa de uma bobagem dessa. Tá? Perder o animal que eu falo no sentido de produção. Por causa de uma bobagem dessa. Ok? Agora vai uma parte interessante. Quando o animal ele chega finalmente para ser ordenhado, seja manual ou não, é importantíssimo que se faça a higienização dos tetos, tá? Você pode utilizar, por exemplo, clorexidina, depois enxugar com água. O importante é que ele seja higienizado, tá? Essa higienização, tá? Isso aqui é um conselho meu, não é do Uber, tá, gente? Não é uma higienização do Uber. Supõe-se que o animal ele já entra na sala de abate razoavelmente limpo. Essa higienização é do teto, é onde o sucção vai ficar preso, ok? Por quê? Porque você não pode permitir que bactérias saiam dali, entrem pelo tubo de leite e vá-se embora. Como você também não pode permitir que aquele tubo não limpo, não adequadamente, com sucção muito forte ou não, permita danificar não só a estrutura física do teto, como possa permitir a ascensão de bactérias para dentro do teto, ok? E por que não o Uber inteiro? Por que eu não limpo logo o Uber inteiro? Bom, se você umidifica todo o Uber, além do gasto de tempo, você vai estar limpando áreas que não necessariamente vão ser áreas de fixação e que podem até atrapalhar a fixação. Só que você simplesmente não vai lavar os tetos, tá? Você vai lavá-los e depois você deve secá-los. E aí vem a grande dica de mestre, tá, gente? Gente, por favor, não façam isso. Se você usou um material para secar um teto, no próximo animal, ou você não deve utilizar o mesmo material para secar. Algumas pessoas preferem utilizar o papel toalha, porque limpou um teto, jogou fora, limpou outro teto, jogou fora, limpou outro teto, jogou fora, limpou outro teto, jogou fora. Secou, quer dizer.
Chegou outro animal, é outro papel, você limpou o teto, jogou fora, chegou outro papel, foi fora, e assim por diante, teto por teto. Por quê? Porque assim a gente vai evitar a chance de haver uma contaminação cruzada. Que um animal que tenha um problema, uma infecção num teto, por exemplo, possa passar para outro através simplesmente de uma toalha. Você secou no teto, vê o animal estava doente, né? Tinha uma patologia, limpou o teto de outro animal, você passou a doença para outro animal, tá? Contaminação cruzada é uma das grandes causas de prejuízo em rebanho leiteiro, ok? O mesmo vale, tá? Para a ordenha manual. Na ordenha manual, após você ordenhar um animal, ordenhou, você deve higienizar as mãos para o próximo, tá? Por que fazer isso? Porque sua mão ela pode se contaminar em um teto e no outro contaminar outro teto ou contaminar outro animal, ok? E por que eu digo um teto? Porque ocorre casos em que o animal ele tem prejuízo apenas em um teto independente, enquanto outros estão ativos e ok, tá? Então você pode simplesmente espalhar mais uma coisa que já está ali presente, ok? Lembrando que o controle de sanidade do animal tem que ser feito antes, ainda no período em que ele está, antes do período de lactância, né? Antes dele ficar lactente, antes da produção de leite. Porque fazendo isso corretamente, antes da produção de leite, você já vai diminuir muito o risco de ter um animal assim. Mas infelizmente a gente sabe que nem toda mastite, nem todo problema ele é clínico. A maior parte das doenças ela tem um caráter subclínico. O que eu quero dizer com clínico e subclínico é o seguinte: subclínico é quando o animal tem a doença, ok? Ele tem a doença que pode contaminar outros, mas ele não tem sinal que está doente. Você olha para o animal, você pega o animal, você não vê que o animal está doente, certo? Quando você observa que o animal está doente e viu que ele está doente, fez o teste do copo de fundo escuro, que eu vou falar já já, viu que ele tem algum problema, você viu. Se você viu e percebe a doença, então é clínico, tá? Tem um professor meu, ele gosta de brincar, ele diz que o subclínico não existe, porque se o animal está doente e é subclínico, você não sabe, tá? Só que isso não impede que você tome medidas de cuidado. Então, galera, luva para quem vai fazer a ordenha manual e higienização, secagem de tetos, independentemente um por um, tá? Individualizado. Bom, pessoal, agora eu percebi que eu posso usar o microfone sem botar o fone no ouvido. Vamos lá. Agora a gente vai entrar um pouquinho na hora da ordenha. Vamos primeiro falar de um teste que é obrigatório. Eu já citei antes, mas agora eu vou entrar com mais detalhes nos testes que são obrigatórios, tá? Então, quando o animal chega, vou ressaltar rapidamente os pontos anteriores. Quando o animal chega, em primeiro lugar, ele não deve estar estressado, ele deve ser limpo. Cada teto deve ser limpo adequadamente e secado individualmente, teto por teto, animal por animal, né? Para evitar o quê? Isso, a infecção cruzada, né? Para que haja contaminação cruzada. Não queremos contaminação cruzada, pessoal, tá? A contaminação cruzada, eu já falei, é um dos grandes motivos de prejuízo no cultivo, na bovinocultura de leite, tá? Então, o primeiro teste obrigatório, qual seria, pessoal? Eu falei para vocês que é um teste simples, tá? Ele é prático, tá? E ele é obrigatório, ok? Como obrigatório, eu quero dizer que todo leite que você vai colocar para comercialização e consumo humano, ele tem que passar, o animal tem que passar antes por esse teste. E é um teste muito simples, tá? Muito simples. Você vai ter uma caneca preta que vai ter um fundo telado. Esse fundo telado, ele vai fazer o seguinte: você vai chegar na vaquinha, dar os primeiros 3 esguichos da ordenha, que você vai fazer à mão, dentro dessa caneca de fundo telado, teto por teto, tá? Não mistura leite. E você vai observar se vai aparecer alguma coisa presa ou retida nessa rede, tá? Ela é telada, tá? Se o leite passar direto, ótimo, beleza. O leite está próprio para consumo humano. Isso é maravilhoso, é perfeito, tá? E o que pode aparecer? Bom, podem aparecer grumos, tá? Pedacinhos, como se tivesse coalhado. Pode aparecer totalmente coalhado. Pode aparecer manchas de sangue, tá? Então, se você notou presença de sangue, ok? Notou presença de sangue. Ou presença de pus, ok? Tá? Lembre-se que pus é o quê? Bactéria morta, sinal de infecção. Bactéria teve ali,
né? Bom, o que acontece? Quando isso acontece, o que é que eu vou fazer? Vou descartar o animal? Não. O que acontece, pessoal, é que essa mastite que a gente detecta, né, eu já citei para vocês, ela é a mastite clínica, certo? E como mastite clínica, o que é que nós fazemos? Tratamos. O tratamento já é bem conhecido por quem é criador, tá? Se trata de uma semelhante a uma injeção, uma bisnaga, tá? Com antibiótico, tá? Só existe um antibiótico, professor? Não, existem diversos antibióticos, eu não vou entrar em detalhes nessa parte, tá? Isso aí tem que ser um técnico ou veterinário que pode te indicar em tua propriedade, ok? Competência do corpo técnico. Bom, mas voltando, o que acontece? Você vai tratar o teto que estiver afetado com essa bisnaga. E é bem simples, é bem simples, é bem simples. Todo teto, lembra que tem aquele orifício com esfíncter? Você vai colocar ele dentro do esfíncter e vai simplesmente, ó, injetar o antibiótico, ok? Bom, injetou o antibiótico, o animal tá bom? Já pode? Não, não pode, tá? Primeira coisa importantíssima. Nós que trabalhamos ou na agricultura ou na pecuária, sabemos que hoje uma das coisas mais importantes para o produtor é o caráter, pessoal. Leite alterado, ele perde a qualidade, tá? E ele vai ser identificado em algum ponto. E quando for identificado, o seu prejuízo vai ser muito maior do que se você descartar. Então o que acontece? Leite em que animal que você encontrou leite que apresentava mastite clínica, esse animal ele não pode ser destinado, o leite dele não pode ser destinado para quê? O leite dele não pode ser destinado para consumo humano. Então encontrou grumos lá no teste do copo, esse leite não vai para consumo humano. No entanto, esse animal ele vai ser ordenhado, você não vai deixar ele de lado, tá? Você vai ordenhar todos os dias junto com os outros animais no mesmo horário, só que o leite dele não vai para consumo, é tirado em separado, ok? Se for na ordenha mecânica, você não vai ordenhar ele na ordenha mecânica, você vai ordenhar manualmente, colocar em outro local para descarte, tá? E esse tratamento com antibiótico, ele geralmente dura 3 dias, ok? E cada antibiótico, dependendo do utilizado, existem marcas, mas eles são bem conhecidos, eles passam geralmente 3 dias que você vai aplicar o antibiótico, mais o período de carência desses antibióticos, aí você vai realmente verificar se curou, beleza. Então vai ter o período de carência para esse animal poder voltar para a produção leiteira, ok? Por que esse tempo de carência? Porque a legislação, tá, e nosso bom senso proíbe que animais que estejam sob efeito de antibióticos eles possam ser destinados a consumo humano, uma vez que esse antibiótico pode levar a problemas na saúde humana também, até mesmo a resistência bacteriana a antibióticos, tá? Então, pessoal, animal tratado, ele não vai para a produção, tá? O leite do animal que foi medicado, que está em tratamento, ele não vai para a produção. No entanto, ele tem que ser ordenhado e a vaca deve ser seca constantemente, beleza? Beleza. Pessoal, prosseguindo ainda nesse ponto, esse é o único teste possível? Não. Então existe uma coisa interessante. Geralmente, quando você encontra um animal com mastite clínica, geralmente você tem outros animais com a mastite que nós chamamos subclínica, né? Eu já falei anteriormente. Se a mastite é subclínica, logo você não consegue identificar os sinais da doença. Você vai passar ela no copo de fundo escuro ou copo telado, tá? E não vai identificar, não vai formar pus, não vai sair sangue, não vai formar grumo, não vai estar coalhado. Esse animal pode ter uma mastite? Pode, tá? Ele pode ter mastite. E o que é que nós fazemos? Bom, prestar atenção, é o pulo do gato, tá? Existe um teste, tá? Conhecido como California Mastite Test, tá? O teste de mastite da Califórnia, se a gente fosse falar no nosso bom português, ok? Que é o CMT, ok? Esse é um dos testes que a gente pode utilizar para identificar a mastite subclínica. E eu já vou me deter a explicá-lo, mas antes eu quero citar o outro que pode ser feito. O outro teste que pode ser feito é a contagem de células somáticas. Esse teste é mais laboratorial, beleza? Estamos entendidos. Bom, o que é esse California Mastite Test?
No California Mastite Test, quando você adquire, o que ele é? Ele é semelhante a uma raquete, tá? Você vai observar que ele tem quatro halos, ok? E cada halo, se são 4 halos, você já raciocinou, devem ser 4 tetas, ok? Então, cada teto ele é para um halo. Por que você está falando isso? Não é óbvio, se é 4 tetos, 4 halos, tem que ser um para cada. Mas é porque você não deve misturar o leite de um teto com o de outro teto no mesmo halo, ok? Tá bom, então como é que eu faço? Eu coloco um fio do reagente em cada halo e esguicho o leite um pouco em cada halo e observo a reação, tá? A reação, ela geralmente é na forma forma um coalho, ok? Não formou coalho? Ótimo, 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 ótimo. Formou coalho? Temos uma mastite subclínica, tá? Eu, pessoalmente, tá? Isso não é legislativo, tá? E as pessoas não precisam fazer, tá? Eu prefiro descartar animais problemáticos, porque eu sou desse tipo, ok? No entanto, nesse caso, quando se trata da mastite subclínica, você não precisa pensar assim. Por quê? Geralmente a mastite subclínica ela não está associada com um caso forte de mastite no rebanho, tá? Ela não é um problema, não que ela não seja um problema de saúde, mas ela causa um risco menor de saúde, ok? E qual é o problema? Qual é a importância de eu ter então a mastite subclínica? Se eu não vou descartar o animal, se eu não vou tratar, porque a mastite subclínica está bem mais relacionada com a higiene do seu manejo. Então, se o seu manejo está deficiente, se você não está fazendo a higienização dos tetos corretamente, se você está permitindo a infecção cruzada, o que acontece? Você vai ter um grande aumento no número de mastite subclínica em seu rebanho, tá? Hoje em dia preconiza-se, hoje em dia não, porque esses dados que eu obtive para preparando a aula, eles são de 2019, só que não mudou, tá? É que seja menor que 15% o número de animais que você vai detectar mastite subclínica usando o CMT, tá? O California Mastite Test, ok? Bom, eu posso usar só ele em vez do fundo telado? Não. Por quê? Se você identificar mastite clínica, aquele leite que é de uma doença clínica, ele não pode ir para consumo humano, ok? O animal vai ser ordenhado, tal, separado, blá blá blá. Você já ouviu, eu falei antes, né? O animal ele não pode ter o seu produto distribuído à alimentação humana. Não que você vai fazer diferente na mastite subclínica. Só que a mastite subclínica, a maior importância dela é você ter um radar, tá? O que é que esse radar vai fazer? Esse radar vai fazer você perceber justamente o que eu falei, que você está pecando nas boas práticas de produção, ok? Então se você está perdendo desempenho do rebanho, tá? O seu animal, às vezes o animal está no rebanho e você observa, o animal dava tantos litros de leite, ele está dando menos, mas o animal come bem, bebe bem. Você faz o teste do copo escuro com fundo telado e não dá nada, não tem problema nenhum de mastite clínica. Você acha que o animal está ótimo e aí deixa para lá, vai lá para produção humana e o animal está com decaimento. E você sabe que um animal doente, um animal que decai a produção de leite, é um prejuízo pequeno. Mas quando você tem uma contaminação cruzada, você tem vários animais já no seu rebanho, tá? E é rápido, pessoal, isso é muito rápido de passar de um animal para outro. Por isso eu digo, a ordenha talvez seja o ponto crucial. E é sim o ponto mais importante no processo da bovinocultura de leite, tá? Bom, se você tem uma contaminação cruzada, você deve aproveitar e fazer o CMT, tá? E o que vai acontecer? Você fez o teste CMT, encontrou 1, encontrou 2, 3, 4, eita, já ativa o alerta. Então você vai chamar um técnico, ou você mesmo, produtor, vai conversar com o técnico, vamos lá, vamos ver onde é que a gente está errando. A gente, quando termina a ordenha, está usando o iodo para higienizar os tetos, né? De preferência, não falei antes, o iodo tem que estar associado depois a alguma glicerina para esse pós-dipping, que a gente chama pós-dipping, tá? É a higienização depois da ordenha do teto, ok? Que impede a entrada de micro-organismos patogênicos. Uma vez que esses organismos patogênicos podem levar à formação de mastite, então você pode estar com problema no pós-dipping, ou algum funcionário não está observando as boas práticas de
de produção e está limpando 3, 4 tetos, ou usando um pano para limpar um teto de um animal, vai para outro animal que entrou e limpa com o mesmo pano, sabe? Esse tipo de coisa que vai permitir que os animais tenham uma contaminação cruzada entre eles, ok? Então o que acontece? Professor, o senhor está falando de novo em patologia, em doença? Não, eu estou me detendo na mastite porque ela é a clássica, tá? Ela é a doença clássica do rebanho de leite. E ela é um dos principais agentes, inimigos que a gente tem na bovinocultura de leite. E ela está muito associada só com a questão de sanidade e higiene, tá? Higienização do ambiente, higienização do equipamento, higienização do funcionário, do técnico que estiver manejando, ok? Tá, encontrei os animais com mastite subclínica. Vou procurar identificar os meus pontos críticos de controle, que é onde eu estou errando. Peraí, onde é que eu estou errando? Eu estou errando nisso aqui? Eu não estou higienizando aqui? Os animais estão entrando estressados demais? Não sei. Mas caiu a produção, faz o CMT, identifica que tem mastite subclínica nele, identifica que é nesse teto, nesse teto, nesse teto. Beleza. Bom, aí vem uma coisa que eu tenho que falar. Mastite, ela tem medidas preventivas para ainda antes da ordenha? Tem. E veja que legal, tá? Essa medida, ela pode ocorrer até 2 meses, tá? Antes do parto de uma vaca. Como assim? É um manejo, tá? Isso aí é manejo, presta atenção. Quando chega 2 meses no período pré-parto, você faz a secagem da vaca, ok? Você vai drenar todo o leite da vaca, vai fazer a secagem dos tetos. E quando você estiver fazendo esse manejo de secagem, já existem produtos específicos para isso, tá? Que é justamente antibiótico para utilizar nas vacas secas. Presta atenção, nas vacas secas, 2 meses antes do parto, tá? No período pré-parto, beleza? Beleza. Você vai chegar lá, mesmo esquema que você faz para o tratamento da mastite clínica. Encosta no teto, injeta o produto, beleza. Ele vai estar aí 60 dias agindo. E aí a chance desse animal ter uma mastite clínica ou outro problema derivado é bem menor porque você fez um tratamento preventivo, tá bom? Show de bola? Show de bola, tá? E aí a gente vai falar agora sobre a contagem de células somáticas, ok? Mas antes de entrar na contagem de células somáticas, que vai ser bem rápido, tá? Porque não é algo técnico, você vai simplesmente pegar uma amostra, vai mandar para um laboratório específico e ele vai fazer a análise, tá? Essas células somáticas, ela tem 2 níveis, tá? E ela tem que estar abaixo, se eu não me engano, da contagem de 145. Não, eu vou lembrar isso depois e eu posso pedir pro professor Aderaldo passar, tá? Mas aí a parte importante, na verdade, ainda é do CMT, tá? Pessoal, você faz o California Mastite Test. Você encontrou um animal clínico. Beleza. No outro dia, você vai fazer o California Mastite Test de novo? Não. Preconiza-se, tá? Que você faça pelo menos 2 vezes ao mês. Faz um período intercalado no começo e no fim, tá? 15 em 15, tá? Não precisa fazer direto. Porque a intenção do California Mastite Test, lembre-se bem do que eu disse, é você observar se o seu manejo higiênico está adequado. Esse é o principal motivo, tá? Porque aí você vai se adequar. Opa, tem muito, então você está tendo muito prejuízo. Corrige o manejo, tá? Muita gente pensa que é frescura, higiene, besteira, para que essa higiene todinha. Eu ordenhava na roça do meu avô, tava de boa, não usava nada na minha mão. Só que você não ordenha para a saúde humana e não ordenhava para grandes lucros, ok? E hoje em dia a gente tem que vender, né? O produtor, ele carece disso, tá? Então, como produtor em higiene e manejo, eu posso dizer que California Mastite Test é importantíssimo ainda, ok? É para você poder se adequar e adequar o seu desempenho ao seu programa de higienização e sanidade, tá? Tenha isso como o seu APPCC, que é o controle de perigos e pontos críticos de controle. Simplesmente seguindo um manejo higiênico adequado, já dá uma chance aí de um salto de 90% no desempenho de sua produção, e aí sim o produtor vai ter sucesso. Até mais, pessoal. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR,
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.